Bom dia, amados. Você que está de forma virtual, pelas redes sociais, através do Facebook, através do YouTube. Nós somos o Núcleo Avançado Cristo Vive, aqui na cidade de Mangarati, Rua Paraty, 54, Praia do Sá, Mangarati. Quem está conosco, eu costumo dizer que o Núcleo Avançado Cristo Vive em Mangarati é o seu lugar de refúgio na Costa Verde. Nós estamos aqui toda terça-feira, às 19 horas, nosso curso de oração. Quinta-feira, 19 horas, nossos cultos de estudos das doutrinas da graça de Deus. Domingo, louvor, adoração. Hoje, primeiro domingo do mês, é aquele nosso café da manhã. Daqui a pouco estaremos participando da ceia. E agora nós vamos ouvir a palavra do Senhor. Se você sentir desejo no coração de estar participando conosco, através do seu dízimo, da sua oferta, você pode fazer através do meu Pix, que é o 21 984843969, que é o meu telefone. O Núcleo Avançado Cristo Vive ainda não tem a sua conta de CNPJ, mas nós usamos para as nossas despesas e a obra que temos a fazer, que são grandes. Participe conosco. Abra sua Bíblia. 1 Crônica 19, capítulo 19, versículo 1 ao versículo 19, o tema da nossa mensagem nessa noite, dessa manhã: o rei está chegando. Eu ainda não me adaptei com esse horáriozinho, né? Volta e meio, boto aí que é boa noite. 19, do versículo 1 ao versículo 19. E diz assim a palavra do Senhor. Depois disto morreu Naás, rei dos filhos de Amon, e seu filho reinou em seu lugar. Então disse Davi: usarei de bondade para com Anum, filho de Naás, porque seu pai usou de bondade para comigo. Pelo que Davi enviou mensageiros para consolar acerca de seu pai. E vieram os servos de Davi à terra dos filhos de Amon, a Anum, para o consolar. Disseram os príncipes dos filhos de Amon a Anum: pensas que por te haver Davi mandado consoladores, está honrando teu pai? Não vieram seus servos a ti para reconhecerem, destruírem e espiarem a terra? Tomou então Anum, seu servo, e rapou, cortou metade das vestes até as nádegas e os despediu. Foram-se alguns e avisaram a Davi acerca desse nome. Então enviou mensageiros a encontrá-los, porque estavam sobremaneira envergonhados. Mandou o rei dizer: deixai-os estar em Jericó, até que vos torne a crescer a barba, e então vinde. Vendo, pois, os filhos de Amon que se haviam tornado odiosos a Davi, então Anum e os filhos de Amon tomaram 1000 talentos de prata para alugar, e para si carros e cavaleiros da Mesopotâmia, e dos Círios de Maaca e de Zor. Alugaram para si 32.000 carros, o rei de Maaca e a sua gente. E eles vieram e acamparam diante de Medeba. Também os filhos de Amon se ajuntaram das suas cidades e vieram para Gá. O que, ouvindo Davi, enviou para eles a Joabe com todo o exército dos varões. Saíram os filhos de Amon, ordenaram a batalha, a entrada da porta da cidade. Porém os reis que vieram estavam à parte do campo. Vendo, pois, Joabe que estava preparada contra ele a batalha, tanto pela frente como pela retaguarda, escolheu dentre todos o que havia de melhor em Israel e os formou em linha contra os sírios. E o resto do povo entregou a Abisai, seu irmão, e puseram-se em linha contra os filhos de Amon. Disse Joabe: se os sírios foram mais fortes do que eu, tu me servirás em socorro. E se os filhos de Amon forem mais fortes do que tu, eu irei ao teu socorro. Se forte, pois pelejemos varonilmente pelo nosso povo e pela cidade de nosso Deus, e faz o Senhor o bem que lhe parecer. Então avançou Joabe com o povo que estava com ele, e travaram peleja contra os sírios, e estes fugiram de diante dele. Vendo os filhos de Amon que os sírios fugiram, também eles fugiram de diante de Abissai, irmão de Joabe, e entraram na cidade. Voltou Joabe dos filhos de Amon e tornou a Jerusalém. Vendo, pois, os filhos que tinham sido desbaratados diante de Israel, enviaram mensageiros e fizeram sair os sírios que habitavam do lado da além do rio. Sofá, capitão do exército de Artaxerxes,
marchava adiante deles. Informado Davi, ajuntou a todo Israel e passou o Jordão. Veio ter com ele e ordenou com eles batalha. E tendo Davi ordenado a batalha contra os sírios, pelejaram estes contra ele. Porém, os sírios fugiram de diante de Israel, e Davi matou dentre os sírios homens de 7.000 cabos, 40.000 homens. Sofaque, chefe do exército, matou. Vendo, pois, os servos de Hadadezer, que foram feridos diante de Israel, fizeram paz com Davi e serviram. E os sírios nunca mais quiseram socorrer os filhos de Amon. Muito bem. Pai querido e amado, obrigado por essa palavra, que ela penetre os nossos corações, que faça o que já foi determinado desde antes da fundação do mundo. Que ela possa produzir, Pai, os efeitos por ti já preparados. Te louvamos e te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. E amém. Eu ontem, estava orando, falando ao Senhor, tem uma mensagem, mostra para nós. E o Senhor me trouxe a esse versículo 2 de 1 Crônicas 19, que diz assim: então disse Davi, usarei de bondade com Amon, filho de Naás, porque seu pai usou de bondade para comigo. Pelo que Davi enviou mensageiros para consolar acerca de seu pai. E vieram os servos de Davi à terra dos filhos de Amon, a Anum, para consolar. Mas o que acontece? Davi sentiu no coração de retribuir algo que ele tinha recebido, tinha sido uma bênção, tinha sido ajudado. Né? Mas aí o versículo 3 fala assim: disseram os príncipes dos filhos de Anum, a Anum: pensas que por te haver Davi enviado consoladores está honrando teu pai? Não vieram seus servos a ti para reconhecerem, destruírem e espiarem a terra? O rei agora dá ouvido ao que os servos estão falando. E o que era para ser uma bênção acaba se tornando uma maldição. Por ele ter dado ouvido a uma conversa errada. Porque a ideia era o quê? Eu vou lá abençoar aquele povo que um dia me abençoou. O dia que eu precisei, eles me socorreram. Agora é a minha hora de retribuir. Muitas das vezes, nós socorremos a muitas pessoas, nós abençoamos muitas pessoas. E na hora de sermos abençoados, nós perdemos a bênção. Porque a pessoa vem, aí a outra diz assim: por esse daí? É esse que você está. E você dá ouvido. Então nós temos que ter sempre ouvidos atentos, para que possamos entender o que Deus está preparando para nós. Nesse caso aqui, o que era para ser uma bênção, acabou virando maldição. Porque o rei deu ouvido. Uma outra informação importante para nós: Naás nunca foi amigo de Davi, que era o pai do rei dos filhos de Amon. Ele nunca foi amigo de Davi. Ele deve ter usado de bondade com Davi, porque Davi era inimigo de Saul, ainda que Davi não tenha matado Saul. Ainda que Davi tenha muitas das vezes tido oportunidade, mas ele não tocou, porque ele dizia: eu não vou tocar no ungido do Senhor. Mas eles eram, né? Eles viviam tocando farpa lá um com o outro, eles eram inimigos. E aí, Naás deu aquele socorro a Davi, por quê? Opa, ele é inimigo de Saul. Posso saber, Davi era um jovem conceituado. O cara matou gigante, o cara matou leão, o cara fez e aconteceu. Eu quero esse homem do meu lado. Seja com os bons, será ver, só eu vou trazer esse bom para cá. Então o que acontece? Ele nunca foi amigo de Davi. Os amonitas, povo do qual Naás era rei, não gostavam dos hebreus. Eles tinham raiva dos hebreus. Eles desprezavam
a adoração ao Deus verdadeiro. Os amonitas tinham vários deuses e eles desprezavam a adoração ao verdadeiro Deus. Mas tem um jogo de interesse. É aquele negócio, né? Eu estou do teu lado hoje porque eu quero ganhar o teu lugar amanhã. Nada a ver com o momento que estamos vivendo no nosso país, mas eu estou do teu lado hoje porque eu quero ganhar o teu lugar amanhã. Hoje eu estou sendo bonzinho com você, mas não quer dizer que esse rei não fosse ser abençoado. Mas no momento que era para ele ser abençoado, que Davi falou, eu vou lá socorrer a ele, vou lá abençoar, porque no momento que eu precisei, o pai dele me ajudou, ele deu ouvido. Então a primeira coisa que nós temos que aprender nessa manhã é não dar ouvido às coisas. Julgue, falou, você ouve, julga. Essa semana aconteceu um fato interessante. Uma pessoa me ligou e falou, olha, pediram para mim fazer essa operação bancária. Eu falei assim, não faz. Por quê? Eu falei, não faz, porque vai fazer essa operação e vai te prejudicar lá na frente. Mas como assim? Eu falei, porque vai ser usado contra você. Por isso. E aí, mostrei o que ia acontecer lá na frente. Poxa, eu não tinha pensado nisso. Aí eu falei assim, antes de você tomar qualquer atitude, pense no que pode te prejudicar. Eu gosto de nadar. Aí eu chego ali na praia do Saco, tem uma ilhazinha ali, uma pedra lá, deve ser o quê? 500 metros, não sei, na beirada da praia, e eu resolvo nadar até lá. Aí eu, com esse corpinho lindo aqui, com 65 anos, vou lá, nado a fundo no meio do caminho e morro. Mas se eu parar, olhar e falar, não, eu não vou conseguir. Então eu não vou. Então devemos pensar sempre assim, antes de você dar ouvido, julgue primeiro. Pense, para que você não venha cometer erro. Ele ali não julgou, ele perdeu uma benção. Claro, tem um projeto nisso tudo aí, mas, entendeu? Então, às vezes queremos ser bondosos também com o nosso inimigo. Uma vez eu ouvi de uma pessoa assim, olha, quem acaba causando problemas são os nossos amigos, porque o inimigo nunca está por perto. Quem está mais próximo é os amigos. O amigo está lá rindo para você e te prejudica. Mas é engraçado que quem me disse isso depois me deu trabalho. Então eu aprendi na pele. Mas às vezes nós também não queremos ser bondosos com os nossos inimigos. Olha, a palavra de Deus diz que nós temos que manter a paz com todos. Eu concordo plenamente. Mas manter a paz não é também dizer que você tem que ficar ali só. Manter a paz. Não devemos esquecer o que diz Gálatas capítulo 6, versículo 10. Gálatas capítulo 6, versículo 10. Às vezes nós queremos ser bonzinhos com pessoas que não merecem o nosso carinho. Diz assim, por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos. Aí tem uma vírgulazinha para você respirar. E aí diz assim, principalmente, em primeiro lugar, principalmente aos da família da fé. Então, às vezes nós... eu já ouvi uma pessoa dizer assim, se um irmão está precisando de ajuda, não ajuda não, porque se ele está passando por aquilo ali, é que Deus está deixando. Então você está indo contra o versículo. Porque a palavra de Deus diz principalmente os da família da fé. Você não ajuda teu irmão, mas você vai ajudar aquele que está lá fora, que é idólatra, que adora a todos os deuses. Ah, mas eu não vou fazer? Se houver oportunidade, faça. Mas se tiver alguém da família da fé precisando, primeiro da família da fé.
depois você só vai para todos. Não, mas ali eu posso levar vantagem. É isso também, né? Tem que, o ser humano é bem assim. Não, mas se eu ajudar o de casa, que vantagem eu vou ter? Mas se eu ajudar o daqui, aqui eu posso levar, eu posso levar vantagem. Aí esse posso é que você acaba sendo prejudicado. Devemos estar sempre atentos, pois sempre que possível vão tentar atrapalhar a nossa vitória, a nossa bênção. Isso não tenha nem dúvida. Vamos até o livro de Daniel. Daniel capítulo 10. Daniel capítulo 10, do versículo 10 ao versículo 13. Sempre, olha, a tua promessa está para chegar, está batendo a porta. Aí vem alguém. Aí não. Você sabe quem é fulano? Você sabe quem é Beltrano? Diz assim: eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. E ele me disse: Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que vou te dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis que sou enviado a falar. Ao falar ele comigo essa palavra, eu me pus de pé, tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras. E por causa das tuas palavras é que eu vim. Você orou, a tua oração foi ouvida. Só que até chegar para você, aí o negócio, como diz hoje em dia a rapaziada, a chapa esquenta. A coisa fica meio esquisita. Versículo 13. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio a ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Engraçado, né? Se a gente parar aqui para analisar, o anjo veio para socorrer Daniel, aí teve uma briga, Miguel veio, ajudou o anjo e eles ganharam. Mas isso em socorro de quem? Em socorro da família da fé, que era Daniel. E a oração foi ouvida. Então, amados, vão sempre tentar colocar informações a nosso respeito que nem sempre são boas. É o que eu falo sempre. Não lá, aquela, mas é uma igrejinha. A entrada é do lado, é perto do rio, é um núcleo. Sabe? Só tem 4 pessoas, só tem 5 pessoas. Você está com a razão. Então eu não vou lá não. Eu vou para outro lado. E às vezes a resposta da oração está no grupo. Às vezes a resposta da oração está ali. Mas você vai por quê? Porque lá é cheio, porque lá é grande, é isso. Estou falando da gente. Assim também é na nossa vida pessoal. Eu? Estou lá nada. O Nilton? Estou não. A Gisele? Estou não. Sempre vão tentar dar informações erradas ao nosso respeito. Vou ter um exemplo. 2 Samuel, capítulo 9, versículo de 1 a 3. Deixa eu te deixar uma observação que eu coloquei no início e não falei. Se você depois pular em 2 Samuel, capítulo 10, do versículo 1 ao 19, você vai ver que é o mesmo capítulo de 1 Crônica 19, de 1 a 19. Que nós vamos estudar. 2 Samuel, capítulo 9, versículo 1 ao versículo 3.
diz assim: disse Davi agora rei, resta ainda porventura alguém da casa de Saul para que eu use de bondade para com ele por amor de Jonatas? Davi e Jonatas eram muito amigos. Havia um servo da casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi e perguntou-lhe o rei: és tu Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonas. Acabou por aí, né? Ele não falou mais nada. Aí ele tinha que dar a palavrinha final. Tinha necessidade dele falar isso aqui? Aleijado de ambos os pés. O que importa para quem vai receber a bênção se ele é aleijado de ambos os pés? Deus diz assim: vai lá, compra ali um carro e dá de presente para o fulano. Você vai lá, compra o carro para levar de presente. Alguém diz: mas você vai levar o carro para ele? Mas ele tem um problema, ele não tem as duas pernas. Deus perguntou para você, mandou você perguntar se o carro tem duas pernas, se não tem. Dá o carro, o que ele vai fazer com o carro não importa. Se Deus mandou dar o carro é porque ele tem alguém que vai fazer a adaptação, ele tem alguém que vai dirigir para ele. Mas não, tem sempre que vir um para falar o contrário. Né? Quem que tinha... Ó, tem um sim, tem um lá que ainda tem lá um filho de Jonas. Onde mora? Não, ele mora lá no centro do Rio, lá pertinho da Presidente Vargas, ele mora lá. Está lá na casa de um amigo meu, está lá. Tá bom. Vai lá e atrás dele aqui que eu quero abençoar ele. Aí ele ia chegar lá, né? Davi ia ver que ele tinha problema, mas é aleijado. O que tinha que falar? Você vai abençoar um aleijado? Eles são alejados. Aí no versículo 4, diz assim: para não satisfeito, diz assim: aonde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de Maquir, filho de Amiei, em Lodebar, lugar sem palavra, sem alimento, sem gosto, sem baixo. O cara é aleijado, ele está dando as informações. Ele é um aleijado e ele está num lugar que não tem nada. Não tem alimento, não tem paz, não tem nada. Não tem palavra, não tem palavra, não tem nada. O que isso importa na hora que você vai abençoar alguém? Sabe qual é o problema do ser humano? Me perdoem a sinceridade. O que eu vou receber de vantagem? Eu não quero saber o que eu vou receber de vantagem. Eu não quero saber. Porque quando eu estou abençoando, o meu Deus está me abençoando. Amém. Isso é que é importante. Eu vou abençoar a pastora Selma. Por sinal, olha a minha, a pastora Selma, nos visitando hoje, ela é da nossa sede, lá no Campinho. Seja bem-vinda, essa é a sua casa. Tomamos café, conversamos tanto, já se tornou assim, bem chegadinho, esqueci de comunicar aqui no nosso grupo. Vou abençoar a pastora Selma. O que a pastora Selma pode me trazer de vantagem? Não importa. O importa é que a palavra de Deus diz que se você estiver dando um copo de água, abençoando um filho dele, ele vai te retribuir. Quem vai retribuir é o Pai. Então não importa, é aleijado, problema. Ele mora lá longe, lá em problema. Eu vou lá no núcleo de Mangaratiba, é muito longe. Muito longe. Vou não. Agora então eu não vou mesmo, tem pedágio, vai ter pedágio na Rio Santos. São 2 para chegar em Mangaratiba. Não vou mais. Eu quero dizer uma coisa para você, para nós encerrarmos, que o primeiro domingo sempre a nossa mensagem é compacta. Eu tenho esse momento de café, temos ceia. Eu quero dizer uma coisa para você. O rei está chegando. A palavra para mim deu logo de manhã. O rei está chegando. Não importa
se você mora longe, não importa o que você está vivendo, não importa quem você é, se você é rico, se você é médio, se você é pobre, se você é paupérrimo, não importa, as bênçãos do Senhor estão chegando na tua vida, porque Ele quer. Foi Ele que determinou, foi Ele que falou, foi Ele que disse: eu vou abençoar meu filho, eu vou abençoar minha filha, eu vou abençoar aonde eles estiverem. Não importa se é em Lodebar, não importa se tem pé ou se não tem pé, não importa se eles têm a despensa farta ou não. Se eu chegar lá, eu sou o rei, mas eu vou beber a melhor água, que é o que eles podem me servir. Mas quando eu sair, eu vou deixar bênçãos sem medida na casa dos meus filhos. Aleluia! Glórias a Deus, assim seja, Senhor. Amém. Nós queremos receber. As pessoas às vezes dizem assim, sem palavra: eu não vou lá na casa do irmão, porque o irmão não tem palavra. Quando eu chego na casa do irmão, quando eu chego na casa da irmã, é sempre a mesma ladainha. Está ruim? Está difícil? E às vezes, amados, eu posso dizer isso por você, muitas das vezes, a irmã já está com o Senhor, mas muitas das vezes ela chegou na minha casa e me ouviu repetir a mesma história durante muito tempo. E ela nunca disse: você é repetitivo. Ela sempre me ouviu. Sabe por causa de quê? Às vezes aquela pessoa não tem palavra, ela repete aquilo, que é uma forma dela desabafar, pôr para fora. É uma forma dela aliviar aquele peso que está sobre a vida dela. Nós é que não entendemos. Ah, mas é sempre a mesma história. E aí diz assim: é sempre a mesma ladainha. Sem alimento. Eu não vou lá não. Não tem nem um cafezinho para a gente tomar. Tem um copo d'água. Se não for gelada, é fresquinha. Se não for mineral, é torneiral. Mas tem. Com certeza o irmão vai te dar um carinho. Né? Pegamos há muitos anos. Começamos um trabalho em Jardim Primavera, lá em Nova Iguaçu. E a gente chegava lá, a casinha era simples. Começamos lá num cantinho, mas sempre tinha uma aguinha. Então, tem gente que não vem para te ver, mas vem para ver o que você tem. Acontece que quando você tinha, vinha para usufruir do que você tem. Mas se agora você estiver passando por alguma situação, ela não vem para te ver, ela vem para ver o que você está passando. E muitas das vezes sair fazendo o quê? Falando. Como disse o apóstolo Miguel antes, se chamar você para comer um bolinho de laranja com Coca-Cola, não está não. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Para nós estarmos participando da ceia. A notícia que eu tenho para você é que esse ano é o ano da bondade do Senhor. Glória a Deus. Mas o melhor dessa notícia é que o rei está chegando em Glória pessoa. a Deus. Amém, Jesus. Não importa Importa, o que Senhor. você está passando. Não importa. Não importa onde você mora. Não importa a distância. O rei está chegando. Porque o rei vem com as bênçãos e as promessas para a tua vida. Amém. Amém? Que essa é a vontade de Deus para a tua vida nessa manhã. Porque assim diz o Senhor. Amém, Vamos Jesus. colocar de pé. Glória a Deus. Obrigada pela tua palavra. Obrigado, Pai, porque muitas das vezes ficamos inquietos porque as pessoas falam, mas não importa o que falam. Não importa o que o Senhor vê. Davi não olhou. Ele nem se preocupou. Ah, já morreram todos. Não, existe alguém. Você pode estar num lugar longe, você pode estar num lugar esquecido, para você esquecido. Para você deve pensar que é tão longe que ninguém lembra de mim. O rei lembrou de você nessa manhã. O rei está lembrando de você nesse momento. Amém,
O rei está falando no teu nome. Porque se ele não está falando no teu nome, ele está falando no nome de alguém que vai levar até você. Porque ele tem bênçãos para a tua vida. Amém. Bênçãos sem medida. Aleluia. Grande é o Senhor e muitinho de Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Oh, Jesus. A alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Amém. O que eu recebi do Senhor, que também glorifiquei, eu, Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: esse é o meu corpo, que é dado por vós. Fazer isso em memória de mim. Amém. Essa manhã Deus. nós estamos fazendo em memória do Senhor. Lembrando que lá na cruz do Calvário, Ele assinou a nossa liberdade. Lá na cruz do Calvário, Ele assinou a nossa cura. Ele assinou a nossa salvação. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. Ele nos libertou do império das trevas. Ele nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. Esse é o povo de Deus. Tomamos todos, em nome de Jesus. Sei que foi pago o preço Glória a Deus. Aleluia. para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em mim, Ele pensava em ti, pensava em nós. Semelhante modo, após haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Uma aliança de maiores e superiores promessas, firmadas lá na cruz do Calvário.
para fazer a cada um de nós cura. Levamos todos, receba a tua cura nessa manhã, em nome de Jesus. E nos via redimidos no seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, calado, trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. Aleluia. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que já foi pago o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Que o grande amor de Deus, que a graça redentora e salvadora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces consolações do Santo Espírito da promessa habite na tua vida não só hoje, mas para todo sempre. E quantos creem e recebem, digam amém. Deem uma linda salva de palmas ao Senhor. Bom domingo a todos, um domingo de vitória, um domingo de paz, uma semana repleta das bênçãos do Senhor. Nós estamos comigo para uma fase Cristo vive. Eu sou o pastor Hilton Nogueira. Vem estar conosco, graça e paz. Amém. Amém.